E já estamos ao vivo, mais uma vez, 6 horas da manhã, para começar o dia. Tá ouvindo o barulho dos pássaros aí? Os passarinhos já acordaram. E todos os dias, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui em um momento de profundidade espiritual, independente de religião. É um momento que vai trazer crescimento espiritual para você. Eu não nego. É o meu momento favorito do dia. E olha que nós ainda temos a oração do meio-dia e tem a oração das 6 horas da tarde também. Mas agora, às 6 horas da manhã, além da oração que a gente faz daqui a pouquinho, nós também sempre tiramos aí 10, 15 minutos, não passa disso, para uma reflexão nas Escrituras. Durante esses dias nós estamos nos aprofundando no Evangelho de Lucas. Eu havia dito que nós iríamos fazer em 21 dias o Evangelho de Lucas, mas é impossível, porque o Evangelho de Lucas é precioso demais, tem muita coisa forte aqui que a gente não pode ignorar. Chegamos ao capítulo 13, já pode abrir a sua Bíblia aí, a minha já está aberta aqui, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, e eu vou dizer uma coisa para você, é daqui para frente que o caldo vai engrossar, é daqui para frente que na minha opinião, as melhores histórias, as melhores parábolas, a morte, a crucificação de Jesus vem tudo daqui para frente. Então, o melhor vem daqui em diante. Então, continue acompanhando esse devocional. Seria importante que você acompanhasse desde o primeiro, porque nós estamos em sequência, desde o capítulo 1, vindo nas principais histórias. Chegamos hoje ao capítulo 13. E uma coisa que eu queria pedir para você, você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. A gente costuma, eu também, enviar coisas para outras pessoas, memes, informações, notícias, às vezes até notícias falsas. Eu procuro não fazer isso, mas as pessoas costumam enviar entretenimento, um videozinho engraçado, isso eu faço, e com os meus amigos. E isso é normal, Mas a gente também tem que divulgar a palavra de Deus. Então, divulga esse vídeo, espalha esse vídeo. Quando você deixa aí o seu joia e o like que você deixa no vídeo, isso já faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E quando você compartilha, então, nas suas redes sociais, quando você envia para alguém, outras vidas serão alcançadas. Deixe nomes para oração, porque já já nós teremos esse momento de oração aqui. Mas agora nós vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho de Lucas e vamos entender o que estava acontecendo aqui. 2 tragédias haviam acontecido na época de Jesus. Primeiro foi um massacre onde muitos galileus perderam a vida. Esse massacre ele foi ordenado por Pilatos. Pilatos, a gente sabe que na crucificação de Jesus, ele realmente se isentou, ele lavou as mãos, como quem diz assim, olha, esse homem é inocente e tal. Mas Pilatos também a gente não pode dizer que ele era um homem assim, nossa, como ele era um homem bonzinho. Não, ele também cometeu muitos erros. E esse foi um desses. Esse erro que ele cometeu. Ele mandou matar, ele mandou executar vários galileus. E além dessa tragédia, uma outra aconteceu. Que foi uma torre que estava sendo construída e essa torre caiu e 18 pessoas morreram. Então imagine só, o povo estava sensibilizado porque 2 tragédias haviam acontecido naquela época. E o que começou a circular no meio do povo? Fofocas, boatos. Pessoas começaram a dizer o seguinte, olha, essas pessoas perderam a vida porque com certeza eles eram pecadores. Como se coisas ruins acontecessem só com quem está em pecado. Como se só quem está em pecado pudesse perder a vida prematuramente. Como se só uma pessoa muito má, muito cruel, muito ruim pudesse passar por uma situação como essa. Mas as pessoas tinham aquela mentalidade como até hoje as pessoas têm. Tem muita gente que ela entra em conflito, por exemplo, com a própria fé. A própria fé entra em crise quando ela começa a viver problemas. Ela descobre que ela está doente. Ela é demitida. Ela passa por um problema grave dentro de casa. E aí, por causa desse problema, ela começa a pensar assim, eu acho que eu não sou de Deus. Eu acho que Deus não é comigo, eu acho que está faltando alguma coisa. Quantas vezes que eu já ouvi pessoas que me procuraram
para dizer isso, que estavam carregando um fardo pesado, e a pessoa começa a dizer assim: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu acho que eu preciso fazer mais, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa que eu não tenho feito, porque esse problema continua na minha vida. Se Deus fosse realmente comigo, isso não aconteceria. E muitas vezes eu tive que corrigir pessoas que falaram isso para mim. Eu falei: vem cá, você acha que o fato de você estar passando por um problema significa que você não é de Deus? Você acha então que só uma pessoa cruel e má pode ficar doente? É sério que você acha isso? Da onde você aprendeu isso? Você acha que só uma pessoa muito ruim, muito perversa pode ficar desempregado, pode passar por um aperto financeiro? É sério que você acha isso? É sério que você acredita que quem é de Deus está isento de problemas? Porque essa é uma visão muito errada, completamente equivocada. E que, se você alimentar isso dentro de você, isso vai gerar conflitos em você no dia em que você passar por um problema. Então, no dia em que você acordar triste, porque tem dia que a gente acorda triste, tem dia que você acorda sem ânimo, tem dia que você acorda irritada, tem dia que você não tem aquela vontade, aquele desejo de sair, trabalhar e mudar o mundo. Tem dia que você está mais pacato. E aí, no dia que você acordar desse jeito, você não está tão disposto, tão produtivo, por causa disso você vai começar a achar que você não é de Deus? Por favor, não caia nesse laço, não caia nesse engano de que porque você é uma pessoa de fé, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre feliz, você está vivendo debaixo de uma ditadura da felicidade, onde você tem que estar sempre feliz, sempre bem, sempre inspirado, sempre produtivo, sempre vencendo, sempre com saúde, sempre prosperando, sempre com a família unida. E aí, no dia em que essas coisas não acontecem, a sua fé entra em conflito. E aí você começa a pensar assim: eu acho que Deus não é comigo. Mas por quê? Você fez alguma coisa? Não, mas é porque eu fiquei doente. Eu fui no médico e descobri que eu estou doente. Mas, pelo amor de Deus, criatura de Deus, quem é de Deus, quem é da fé, quem é justo, quem é honesto, também vive dias maus aqui nesse mundo. E foi isso que Jesus quis ensinar aquelas pessoas, porque, como eu disse, começou-se a circular esse tipo de conversa. Eles morreram. Alguma coisa eles fizeram. A mão de Deus está pesando aí. E aí Jesus vai ser duro, pontual, cirúrgico nas suas palavras. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ler. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. É esse massacre que havia acontecido, onde muitos galileus foram mortos a mando de Pilatos. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Vem cá, vocês estão achando que porque eles sofreram isso, eles tinham pecados maiores do que os pecados de vocês? Vocês estão achando isso? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam, do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Vem cá, Jesus dizendo, né? Vem cá. Vocês estão achando que porque esses homens perderam a vida, eles tinham mais pecados do que vocês que estão vivos? Vocês estão achando que aquele acidente que aconteceu, aquela torre que caiu e matou ali 18 pessoas, vocês estão achando que aqueles 18 homens, eles eram mais pecadores do que vocês que estão vivos? Cuidado, hein? Palavras de Jesus, tá? Cuidado com isso. Porque problemas, tragédias, sofrimento não é sinônimo de que uma pessoa está bem ou está mal espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está convidando aquelas pessoas a pararem de olhar para os outros. Para de olhar para os outros, olha um pouquinho para você, olha para a sua própria vida. Como é fácil a gente julgar alguém,
Como é fácil a gente apontar o dedo para alguém e dizer, essa pessoa aqui é de Deus. Não, essa pessoa aqui não é de Deus. Não, tá, mas por que você está dizendo que essa pessoa não é de Deus? Ah, porque olha só o que está acontecendo na saúde dela. Tá, mas vem cá, você acha então que porque ela está doente, ela é menos de Deus do que você? Cuidado, cuidado, porque amanhã isso pode acontecer com você. Jesus disse isso para aquelas pessoas. E hoje eu estou aqui como um homem de Deus para falar isso para você. Cuidado, cuidado, né? Você deve ouvir aquela expressão, né? Cuidado para você não cuspir para cima, porque cai na testa. Você conhece uma pessoa que está passando uma depressão. Aí você começa a falar, fulano tem depressão porque ele não tem fé. Cuidado, cuidado. Você conhece alguém que está doente, você conhece alguém que perdeu o emprego, está passando um momento difícil financeiro, e aí você começa a falar, aquela pessoa é acomodada, aquela pessoa não tem Deus, se ela tivesse Deus, ela não estaria vivendo isso. Cuidado, muito cuidado, porque problemas nessa vida todos nós teremos, todos nós, e não cabe a nós o papel de julgar ninguém. Então, eu aproveito esse momento aqui, antes da gente orar, para fazer esse alerta para você. Cuidado com os julgamentos, cuidado para você não encontrar alguém com problema e você começar a julgar a espiritualidade daquela pessoa por causa do problema que ela está vivendo. Cuidado com isso. E eu aproveito também para falar com você que está vivendo um conflito na sua fé, porque alguém que não tem espiritualidade nenhuma, alguém que não ela tem uma fé muito imatura, alguém virou para você e semeou dúvida no seu coração. E veio falar para você, não, eu acho que você não é de Deus, não, porque olha o que está acontecendo com você. E aquelas palavras entraram no seu coração. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, jogue no lixo essas palavras. Não deixe essas palavras dominar sua mente, porque isso não é verdade. Todos nós aqui nesse mundo podemos e teremos problemas. E isso não significa que você está orando pouco, que você está jejuando pouco, que você está fazendo pouco para Deus ou que Deus está te castigando. Não significa isso. Então, liberte-se, que essa palavra seja libertadora para você não ficar mais com esses pensamentos na sua mente. Seja livre disso agora em nome de Jesus. Não deixe que os problemas causem esse tipo de conflito em você. Você é de Deus. Errado é as pessoas que se aproveitam da tragédia alheia para fazer espetáculo. Essas pessoas estão pecando e elas vão dar contas a Deus. Mas você pode ter os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, mas você está procurando acertar, não está? Por isso que você está aqui. Então fique em paz. Fique em paz. É Deus quem vai conduzir você a essa nova vida que você tem buscado. Que o Espírito Santo te dê paz. Vamos orar. Vamos orar agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que há pessoas agora que estão em conflito. A cabeça dela não conseguiu suportar, porque talvez ela já ouviu tanta bobagem, que ela começou realmente a acreditar que quem é de Deus não fica doente, que quem é de Deus não pode bater o carro, que quem é de Deus não pode ficar desempregado, que quem é de Deus não pode ter um problema com o filho, não pode passar por uma crise. E aí ela começou a acreditar nisso, e ela começou a duvidar da sua própria fé. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, agora, vai eliminando esses maus pensamentos e vai trazendo paz, alívio. O teu fardo não é pesado. O fardo que os homens tentam impor, esse é pesado. Aliás, o Senhor disse isso aos fariseus, de que eles colocavam fardos que eles mesmos não podiam carregar. Mas o teu fardo é leve, Jesus. Então traga alívio a essa pessoa que começou a questionar a própria fé. Ela começou a ter conflitos em relação à própria fé por causa dos problemas que ela tem vivido. Que o Senhor venha confirmar no coração dela de que ela é tua sim, de que ela pertence a ti, de que o maligno não pode tocar na alma dela, não pode tocar nela, mas os problemas vêm sim, mas eles vêm para que nós possamos exercitar a nossa fé, para que nós possamos orar mais, confiar mais. Então ajude aqueles que estão doentes, ó Deus, porque eu sei que tem gente de Deus agora orando comigo, ela é de Deus verdadeiramente,
mas ela está enfrentando um câncer, ela está enfrentando uma diabetes completamente descontrolada, desregulada. Ela é uma pessoa de Deus, mas está passando por conflitos na alma, na mente, nas emoções. Ela está sendo atacada por pensamentos de tristeza, de angústia. Ela acabou de se separar, ela acabou de se divorciar, ela está vivendo um problema gravíssimo com um filho, mas ela é de fé, ela é de Deus e ela crê em Ti. Então que esses conflitos não venham dominar a mente dela, Senhor, e que esses problemas sejam testemunhos que serão contados em breve. Eu peço a Tua cura, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua força, a Tua coragem sobre todos que estão em oração agora, especialmente aqueles que estão desde o início, que estão nessa caminhada, que todos os dias, nesse horário, se conectam aqui para orar. Que o Senhor seja com essas pessoas cujo propósito no coração é firme. Sejam todos abençoados e que você tenha paz. Que palavra de ninguém semeie dúvida no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que assim seja, amém. Todos os dias, 6 da manhã, o nosso devocional. É 15 minutinhos. 12:00 e 6 da tarde é só oração. Se você não está no grupo do WhatsApp, tem conteúdos que eu só coloco lá. Por exemplo, ontem eu coloquei a oração do Pai Nosso, foi só lá. Se você quer estar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui nos comentários. Aqui. Você entra nos comentários, o primeiro comentário vai estar um link ali. É só você clicar e você vai estar no grupo do WhatsApp. É gratuito e ali a gente coloca alguns conteúdos exclusivos. Quem já está, não saia do grupo. E deixe nomes aqui para oração. Não se esqueça, a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. Eu tenho muitas ideias que o Espírito Santo colocou dentro de mim para ajudar os mais vulneráveis, os mais pobres. Algumas dessas coisas a gente já colocou aqui, você tem visto, você conhece o nosso trabalho e em breve a gente vai estar fazendo muito mais. E você vai poder nos ajudar com isso, você vai poder semear as suas primícias e as suas ofertas também muito em breve. Nesse momento a gente está regularizando tudo isso, vai ser com muita transparência. Um escritório jurídico vai ter acesso a essas doações, um escritório de contabilidade e um conselho fiscal. Várias pessoas terão acesso a essas doações para garantir que isso será destinado aos mais pobres. Muito em breve você vai poder participar, fazer parte de tudo isso, dessa que é a verdadeira religião, independente se você tem alguma denominação ou não. Deus te abençoe, te guarde e não se esqueça dessa palavra. Os problemas que você tem vivido não significa que você não é de Deus. E cuidado para você não fazer julgamentos precipitados. Deus te abençoe.